Bom dia, pessoal. Então vamos lá tirar as dúvidas, né, que a Liesse Fran me enviou. A primeira, né, que ela fala como que eu vou saber como funciona a parada de elétrons ligantes e não ligantes. Essa questão de elétrons ligantes e não ligantes, ela só é válida para ligações covalentes, onde ocorre o compartilhamento de elétrons. Então, como que eu vou saber esses elétrons ligantes ou não ligantes? Você vai pegar o átomo central, o átomo que vai fazer a ligação com os demais e vai verificar os elétrons de valência. Então, por exemplo, vamos supor no caso do nitrogênio, a molécula de amônio. O nitrogênio é o átomo central e os hidrogênios estão ligados ao nitrogênio. Então, o nitrogênio ele tem 5 elétrons de valência. E se ele compartilhar um par com cada hidrogênio, o nitrogênio vai ficar com 8 elétrons e cada hidrogênio vai ficar com 2, que é a estabilidade, né? Então você vai contar os pares de elétrons ligantes. Por exemplo, quantos elétrons do nitrogênio participaram da ligação com o hidrogênio? Como são 3 hidrogênios, né? Então, 3 elétrons do nitrogênio estão compartilhando aí com os hidrogênios. Então, um elétron do nitrogênio, um elétron de hidrogênio, isso forma um par. Então, na realidade, então, 3 pares são ligantes. E do nitrogênio sobrou 2 elétrons, porque ele tem 5, 3, né, ele compartilhou com o hidrogênio. E sobraram 2. Então, esses 2 elétrons denominados elétrons não ligantes. Eles não fazem parte da ligação. Então, no caso aí da amônia, o nitrogênio, que é o átomo central, tem 3 pares de elétrons ligantes e um par de elétrons não ligantes, ok? Agora vamos para a segunda questão. Na segunda questão, eu falei da expansão do octeto. Então, o normal, a regra da estabilidade é 8 para os demais átomos e 2 elétrons para o nitrogênio. Né? O nitrogênio com 2, ele completa o octeto. E o octeto não, ele completa adquire a estabilidade. E o nitrogênio, no caso aí, ele vai precisar, né, de 8 elétrons, quer dizer, em geral, né, 8 elétrons para os demais átomos. Só que tem átomos que conseguem ultrapassar 8 elétrons, compartilhar mais do que esses 8. Então, ele pode passar a ter 10, 12 elétrons, fazendo parte da ligação. Então, vamos lá no caso do PCl5. Então, nesse caso, o fósforo é o átomo central e o cloreto é o átomo que vai estar ligado no fósforo. Então, quando você determina a camada de valência do fósforo, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Cada cloro, para completar o octeto, ele precisa o quê? De 1 elétron. Então, o fósforo, se ele compartilhar 1 elétron para cada fósforo, na realidade, ele vai ter quantos pares ligantes? 10. E se for PCl6, 12. Ou seja, 12 que corresponde a 6 pares. Né? Mas ele ficou com 12 na última camada, em vez de 8. O PCl5 ele fica com 10. Então, isso é que chama expansão de octeto. Então, ele passa dos 8, ok? Agora, no caso da ligação, a terceira questão sua, no caso da ligação iônica, não ocorre compartilhamento, então tem que prestar atenção aí que nos slides tem vários exemplos. Para a ligação iônica eu tenho que fazer a estrutura, o esquema de Lewis, a estrutura de Lewis e depois a fórmula iônica. Então, na ligação iônica ocorre transferência de elétrons. Então, alguém perde e alguém ganha. E esse tipo de ligação consiste, né, na transferência de elétrons. Então,
Não tem, eu nunca vi nenhum caso onde não tivesse octeto na ligação iônica. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho magnésio com nitrogênio, MgN3. Então, o magnésio, quando você faz a distribuição eletrônica, o magnésio tem 2 elétrons. Se ele perder esses 2 elétrons, a camada anterior do magnésio tem octeto, forma octeto. Tem 8 elétrons na última camada. Ele fica com 8, perdendo esses 2. Esses 2 elétrons vai para o nitrogênio. Só que o nitrogênio ele precisa de 3 elétrons, porque ele tem 5. Ele precisa de 3 para completar o octeto. Só que o magnésio só tem 2. Então o magnésio transfere esses elétrons para o nitrogênio e o nitrogênio ainda fica faltando 1. Aí outro átomo de magnésio vai transferir um elétron para esse nitrogênio. Então ele fica com 8. Porque 5 dele com 3 que ele vai ganhar deu 8. Mas aí eu preciso arrumar um outro nitrogênio, um outro átomo de nitrogênio. Aí o segundo magnésio sobraram 2 elétrons. Aí ele cede 2 elétrons para esse nitrogênio. Mas esse segundo nitrogênio ficou incompleto, né? Então eu preciso de um outro magnésio para doar 2 elétrons. São 3. 2 elétrons para esse último nitrogênio, né? Então ocorre transferência. E nesse caso da ligação iônica, eu não conheço nenhum caso que não atinja o octeto. Porque quem perde vai ficar com 8 elétrons na camada de valência, na camada, né, anterior, que é 8 elétrons, e quem ganha vai se estabilizar com 8. Vamos dar um exemplo mais simples. KCl. Né, o potássio tem 1 elétron na última camada e o cloro tem 7. Então, para o cloro atingir 8 elétrons, ele precisa ganhar 1 elétron. Então, esse potássio transfere 1 elétron para ele, né? Transfere 1 elétron para ele. O cloro fica com 8 elétrons na última camada. E o potássio, depois que ele perdeu esse elétron, ele também fica com 8. Né? E qual que aí tem, eu dei um exemplo no caderno e tem também um exemplo nos slides. Como é o esquema de Lewis, como é a estrutura de Lewis e a fórmula iônica nesse caso vai ser KCl. Agora, a quarta pergunta a quarta pergunta é a questão da eletrostática. Né? Eletrostática porque é uma atração de cargas. Né? Por exemplo, o elemento que não tem elétrons, que perdeu elétrons, ele fica, ele atrai, né, o elemento que está com mais elétrons. Então, por exemplo, o magnésio que perdeu elétrons e o nitrogênio que ganhou, o nitrogênio passa a ter carga negativa e o potássio e o magnésio passa a ter carga positiva. Então existe atração entre as cargas, né? Então é uma ligação muito forte. Então a eletrostática é isso. Atração, né, com cargas opostas, magnésio positivo e nitrogênio negativo. A quinta ligação, a quinta pergunta que nas ligações metálicas não consegue, a regra do octeto não entra, né, não é válida para ela, porque é uma quantidade de elétrons que fica ali nas placas metálicas, constantemente. É um fluxo de elétrons. Então, é um metal ligando a outro metal. Ambos têm elétrons de valência, e esses elétrons de valência ficam permeando o metal. Então, a regra do octeto não consegue explicar esse tipo de ligação. E a sexta pergunta a ligação, as ligas metálicas geralmente é feita em maçaricos, né? Quer dizer, ele exige para montar essas ligas uma determinada temperatura, né? Então é um parâmetro físico. Então, a pergunta 7 já está é a mesma que você fez lá atrás.
né? Então, sempre vai ser para ligações covalentes. Ligações covalentes são formadas por não metais, né? E para cada elemento atingir o octeto, ele tem que fazer o compartilhamento de elétrons com o átomo central. Então, o primeiro passo na ligação covalente é saber quem é o átomo central. Então, se eu tenho lá, por exemplo, NO2, de cara, né, quem está sendo o átomo central é o nitrogênio, porque não tem como, oxigênio eu tenho 2, né, fica complicado eu ter oxigênio como átomo central. Então, o nitrogênio tem 5. Né? Só que o nitrogênio é um caso aí, na ligação covalente, é um caso que ele não atinge o octeto, porque ele tem 5, né? Ele precisa de 3, compartilhamento de 3. É muito difícil ele conseguir isso, às vezes acontece, no caso da amônia, né? Mas no caso do NO2 ou NO, não. Porque o oxigênio precisa só de 2. Então, por exemplo, o NO, molécula de NO, ela precisa de 2, o oxigênio precisa de 2 para atingir o octeto. Aí o nitrogênio compartilha com ele 2. Mas na realidade o nitrogênio fica com 7 elétrons no total, né? Então ele tem um elétronzinho aí que não participou da ligação. Um elétronzinho não, ele tem 3 elétrons que não participam da ligação. Mas aí a gente considera par ligante. Quer dizer, 2 elétrons formam um par. Então, para determinar essa questão aí de pares ligantes e não ligantes, é sempre relacionado ao átomo central. Quantos fizeram parte da ligação? Então, você conta o elétron do metal do átomo central com o elétron que está sendo partilhado. Então, dá um par. Aí você tem, por exemplo, no caso da amônia, 3 pares, né, de elétrons não ligantes. E um par do nitrogênio que não participou da ligação. É assim. Em relação à polaridade, você primeiro tem que determinar a geometria, tá? E a geometria pela aquela regrinha que eu passei para vocês lá na folha. A combinação de pares de elétrons ligantes com não ligantes, você vai ter uma determinada geometria. Aí você coloca a molécula no desenho da geometria que você determinou. E aí você considera cada ligação do átomo central em relação aos outros, você considera como sendo um vetor. Então, o vetor, você vai escrever uma setinha, né? E essa setinha, a ponta dela vai ser direcionada para quem é mais eletronegativo. No caso, por exemplo, da amônia, né? O nitrogênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, a setinha vai ser em direção do hidrogênio para o nitrogênio. Então, a setinha é voltada para o nitrogênio. Aí verifica se a resultante desses vetores é nula. Se for nula, independente de ter elementos diferentes, ela vai ser apolar, tá? Então tem aí aquele letrinha M, né, que a gente chama de Mi, que é momento dipolar. Esse momento dipolar para ligação apolar é 0. E o que significa momento dipolar? A polarização da molécula, ou seja, para onde que está mais a nuvem eletrônica da ligação? Para o lado de qual? Né? Então é mais ou menos isso. Em relação às forças moleculares, você tem que seguir esse critério. Para ligações apolares, a força que tem significado é a dispersão de London, ou alguns chamam de Van der Waals. Tá? Para ligações polares, é dipolo permanente, dipolo permanente. E para ligações ou pontos de hidrogênio, são moléculas onde o hidrogênio está ligado ao oxigênio, flúor ou nitrogênio. E para moléculas, deixa eu ver, são 3, apolares, polares, ligação de hidrogênio, a dispersão de London. Acho que é mais ou menos isso. Então você tem que analisar esses critérios. Apolar é dispersão de London, ou também eles chamam, né, de dipolo induzido, dipolo induzido. Ligações de hidrogênio para moléculas que têm hidrogênio e oxigênio, ou hidrogênio com nitrogênio, ou hidrogênio ligado ao oxigênio.
e a dipolo-dipolo, que são moléculas polares. A regra é essa, mas espero que tenha ajudado vocês um pouquinho. Mas estou disponível para tirar qualquer dúvida, né, e solicitação de vocês. Ok? Muito obrigada.